Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou revisor de textos há mais de 10 anos e trabalho especificamente nessa área. Eu trouxe aqui um áudio com algumas reflexões sobre elementos não verbais do texto acadêmico. Quais elementos? Tabelas, quadros e gráficos. Quadros, tabelas, figuras são elementos textuais. Eu sempre digo isso aqui no canal. A gente não pode pensar o texto, e eu vejo que os meus clientes, as pessoas que me seguem, e os pesquisadores de maneira geral, eles fazem essa separação entre texto e imagem. Então, não há às vezes, uma preocupação. Às vezes as pessoas não se preocupam, né? Porque o meu trabalho é um trabalho de detalhes, pessoal. O trabalho de um revisor, o trabalho de um designer, o trabalho, né, de formatação de texto, de aplicação de normas. E as pessoas não prestam atenção nesses detalhes, elas não querem prestar atenção nessas coisas, né? E essa preocupação ela é importante. E é por isso que eu existo como revisor, né? Eu não existo para salvar as pessoas né, de todas as falhas delas. Não é essa, acho que o porquê da minha existência profissional, não é mesmo? Mas as pessoas, porque eu acredito que as pessoas já têm que criar uma consciência dessa importância para o próprio texto. Então, e é por isso que eu fiz aqui esse áudio, gravei esse áudio. Você precisa entender que o texto, como acadêmico, pesquisador, romper esse padrão textual lá do ensino médio ou do senso comum. Essa coisa do texto, né, tão desarticulada, ou esse padrão do texto ali que a gente aprende na escola, que a gente acha que o ápice é a dissertação, né, que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, e a gente tem que ir um pouco mais além nessas questões de texto, de discurso, de língua, né, e romper essas questões decorebas da escola, né? Os elementos do texto como tabelas, quadros e gráficos, pessoal, quando as pessoas colocam lá esses elementos no texto, elas jogam esses elementos no texto com uma fonte diferenciada da fonte do próprio texto. E isso passa pela banca, isso passa pelo próprio pesquisador de maneira desapercebida. Eles mesmos não veem isso como um problema, né? Como eu sou muito detalhista, como eu sou revisor de texto, isso é uma coisa que eu comecei a perceber. Você não pode jogar uma tabela lá, Anderson, mas eu copiei a tabela do livro X lá no livro, a fonte era tal. O que que eu vou fazer? Eu vou reconfigurar a tabela. O ideal é que você reconfigure. O ideal é que você pegue essa tabela, reconfigure com a fonte própria da fonte do seu texto, né? E que use o mesmo padrão estético para todas as outras tabelas ou figuras que aparecerem no seu quadro. Porque se você não usa esse mesmo padrão, né? Se você segue um padrão para o texto, com o mesmo parágrafo, com o mesmo espaçamento, mas as figuras estão lá todas soltas e jogadas, é uma bagunça, né? Você está dizendo, né, como pesquisador, como alguém no nível, né, pessoal de mestrado, doutorado, o pessoal está em outro nível de pensamento, né, de romper com essas mentiras sociais, essas coisas todas. E isso ainda vigora em texto. Isso passa pela banca, a banca não reclama. É claro que tem área, gente, que não vai ter essa preocupação. Essa preocupação é uma preocupação de design, talvez uma preocupação de estética. Mas eu trago aqui a reflexão para o nível linguístico, porque a figura, a tabela e o quadro, eu digo isso aqui no canal, são elementos textuais, não verbais, mas textuais, né? Não é a palavra, não é o verbo, mas ali compõe o texto. É não verbal, é visual, mas compõe o texto, está dentro do texto. Inclusive, toda figura, tabela e quadro precisa ser mencionada no texto antes de ser apresentada. Você não pode jogar lá uma figura, uma tabela, de qualquer jeito no trabalho, mesmo que seja. Ah, mas a fonte, eu vou indicar que a fonte é de outro lugar. O ideal é que você coloque a mesma fonte, refaça essa tabela, lá na fonte coloque, depois de refazer, adaptar, e aí você coloca a fonte para poder tudo se alinhar no seu texto, né?
Ah, mas ninguém faz isso, né? Então todo mundo faz de um outro jeito, todo mundo banaliza. Não é porque todo mundo pula da ponte que você vai pular. Eu sempre falo isso aqui. Isso daí te leva lá para o caminho do afastamento do pensamento crítico, do afastamento da reflexão. Se você está em nível de doutorado e de mestrado, você tem que sair desse nível superficial do pensamento, do senso comum das outras pessoas. Né? Você está no mestrado, você está lidando ali com a ciência, com verdade, né? Na sua concepção um pouco mais distante do senso comum de opinião, né? Então é preciso articular isso, é preciso dar valor a quem trabalha com esse tipo de coisa, né? E dar valor para o seu próprio trabalho também, né? Então tem gente, pessoal, que nem manda o texto para revisão e que acha assim, ah, a vida é uma banalização, né? A pessoa não gasta energia, não quer colocar a energia vital dela em nada, né? E aí tem gente que pensa assim, de preguiça mesmo, né? Tem gente que pensa assim, eu que não vou gastar o meu dinheiro, né? Porque, né, aquela coisa do mal feito, gente. Acho que a gente não vai atingir a perfeição, é impossível. Né? Mas isso não é desculpa para a gente não tentar fazer o melhor, né? Para a gente não tentar, isso não é um excesso, não, gente. A gente precisa lapidar o nosso pensamento, a gente precisa lapidar a gente mesmo como ser humano. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com, né? Isso é importante, isso faz parte do pensamento cientista, isso está alinhado ao pensamento filosófico. Então, todas as tabelas, quadros, figuras precisam seguir um mesmo padrão e ter APA, Chicago não fala qual que é a linha que tem que aparecer na tabela, qual que é, né, não vê sobre essas coisas. Tem uma outra questão que eu falei aqui em outro áudio, que é a questão de cores, né? Você não pode usar indiscriminadamente cores em tabelas, gráficos, esse tipo de coisa. As cores, elas funcionam como elementos de coerência gramatical, vamos dizer assim, uma gramática visual da imagem. Então ela funciona ali para amarrar, para dar sentido às coisas. Elas não podem ser usadas indiscriminadamente. Isso tem um senso estético, está ligado com a arquitetura, está ligado com a área de design, né? E isso é importante de ser observado. Isso não é uma questão de excesso. Você não vai dar uma né, dar uma importância ali só para o grosso do trabalho. Se você dá uma importância para a questão de norma, que é uma questão fundamental nessa área, por que você não vai dar uma importância para essas outras questões? Quando eu vejo um texto, eu desço ali, né, no Word, o texto ali, e aí passa da parte textual, verbal para não verbal, das imagens, quando tem, né, quadros, e eu vejo que a fonte não bate, eu fico pensando, gente, para que a pessoa fez isso? Né? Então, nesses casos, o ideal é que você. Só que é claro, gente, que a figura ela não é editável. Nesses casos, o ideal é que você mande essas figuras para um designer. Outro dia eu estava conversando com uma cliente sobre isso. Ela mandou porque ela não tinha habilidade para fazer esse tipo de coisa, ela mandou as tabelas do trabalho dela e os quadros e as figuras para um designer gráfico, para ele formatar tudo do mesmo jeito, colocar com a mesma linha e indicou a fonte do texto. E ela veio me perguntar, porque eu estava formatando o trabalho, Anderson, eu vou mandar as imagens, as tabelas, muito cuidadosa ela, né? O trabalho muito bem feito. E ela mandou para essa parte que não diz respeito a mim. Eu não sou designer gráfico, gente, eu gostaria muito. Eu já até pensei aí de fazer uma especialização nessa área, porque eu gosto muito de fotografia, eu mexo um pouco com isso. E quando eu formato trabalho, eu acabo me envolvendo um pouco com isso também. Né? Mas eu não chego a intervir em estética, e as normas não versam sobre estética. Mas essa é uma preocupação, eu acredito que ela já vai entrando para o nível estético. Não que as normas ABNT, APA, etc., não mencionem uma ou outra coisa, não que o padrão de formatação não tenha um viés estético. Ele tem sim, eu acho que quando a gente coloca o mesmo espaçamento, segue um padrão lógico de organização, isso tem uma implicação
estética, mas não só estética de sentido, tem a ver com coerência, com uma gramática visual que dá lógica nas coisas, né? E que ajuda a gente a assimilar um pouco melhor. Inclusive, na escola, né, quando você está estudando lá, é extremamente recomendável que, quando você anote, você siga esses padrões visuais de cores, que não fique uma bagunça ali o caderno, o monocromático, uma cor só, você separe o título do subtítulo, né? No caderno, gente, não estou falando aqui do trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico eu falo que você não deve usar cores, mas isso é uma coisa que a BNT mesmo versa quando menciona o IBGE. As cores, elas são usadas mesmo nesse sentido de, por exemplo, quando você tem uma legenda de algo, né, e aí a cor azul vai se referir a alguma outra coisa, a vermelha a outra coisa, e é preciso que haja uma relação entre essas cores e o que está sendo significado ali. Às vezes eu vejo em alguns trabalhos as imagens completamente desconfiguradas, trabalhos muito grandes, com 30, 40 imagens, com uma imagem maior do que a outra, né? E tem umas outras questões, às vezes, por causa das imagens, do trabalho das figuras, das tabelas, etc., às vezes não cabe na mesma página, é preciso deixar um espaço ali em branco, é uma solução. Porque fica ali o fim de um parágrafo, e aí a imagem abaixo, ela não cabe naquele pedacinho da folha. E aí a pessoa tem que mandar para baixo a imagem, aí fica um espaço em branco. Isso é natural, uma solução lógica, né? Mas é preciso lançar esse olhar para o tamanho, para uniformizar esses tamanhos, porque isso tudo se articula. Essa preocupação é a mesma preocupação gramatical, só que é uma gramática visual. Eu, infelizmente, não trabalho ainda com isso, mas se você me perguntar, eu posso indicar algum diagramador, esse tipo de coisa. Eu trabalhei uma vez, pessoal, há muitos anos atrás, com a formatação de uma tese. Deu um trabalho, tinha mais de 300 páginas. E, e era uma tese da área de arquitetura. E a pessoa tinha toda essa preocupação não verbal, estética visual com o trabalho tinha muitas imagens. E a minha formatação, ela foi feita juntamente com o auxílio de um designer. Então a pessoa, além de ter contratado o meu serviço de revisão de formatação, posteriormente o material passaria para um designer gráfico, porque ele tinha um formato, por ser da área de arquitetura, completamente diferente que se articulava a essas ideias de designer, que vigoram um pouco na arquitetura, na área de design, na área de artes, por aí vai. Então é preciso que você abra a sua cabeça um pouco para isso. Você, como pesquisador, tem que romper essa visão limitada também no texto. Um abraço a todos, vou deixar aqui os meus contatos para quem queira contratar os meus serviços como revisor, né, de formatação. Eu estou à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.